Então, boa noite novamente. Eu queria conversar um pouco com os senhores hoje a respeito de dois fundamentos da doutrina espírita. Seria a reencarnação, junto com o processo reencarnatório, a evolução, o processo evolutivo. Nós temos que começar a discutir esse tema, primeiro realizando alguns ajustes, realizando algumas correções. Infelizmente, por um processo cultural muito forte no Brasil, nós ainda percebemos, aqui quando nós recebemos os senhores e em geral nos grupos de estudos que nós mantemos aqui na casa, nós percebemos que há um senso comum dentro da doutrina espírita, ou melhor, há uma interpretação que alguns espíritas fazem da doutrina, que ainda associa muito fortemente a ideia de reencarnação com a ideia de sofrimento. Então, quando pensam em reencarnação, pensam em dor, em sofrimento, em processos difíceis. Então, esse é um primeiro ponto sobre o qual nós temos que conversar. Reencarnação não é sofrimento. Reencarnação, ela é, em essência, uma oportunidade para o crescimento. É uma oportunidade para o convívio com a diversidade, para o exercício de características que temos, para o aprendizado de novas características, em síntese, para o crescimento. Há dor? Há sofrimento? É claro que há, mas esse não é o sentido da reencarnação. É uma parte do processo, mas o processo é maior. Por que será que nós temos alguns resquícios como esses que atrapalham tanto o nosso entendimento da doutrina? Eu queria apontar algumas características, algumas ideias que vêm de um outro sistema religioso, um outro sistema de valores, e que provavelmente é dele que nós retiramos essas distorções e adaptamos ao Espiritismo. Sem fazer críticas, né, a outras religiões, mas se os senhores pararem para avaliar um pouco por que ainda tem esta impressão tão forte de que devem sofrer, de que o sofrimento é o sentido, perceberão que a origem dessa ideia é a ideia do pecado original. Perceberão que essa doutrina, ou essa religião, ou esse sistema de ideias que distorceu o cristianismo e o interpretou consolidando um ciclo que começa com o pecado original e termina com a salvação, portanto com o fim dos tempos, acabou criando em nós, que temos essa herança cultural, uma forma de pensar que nos leva a entender que nós somos todos culpados. Como houve um pecado original, antes mesmo de existir, eu já carregava uma culpa. Eu sou herdeiro de uma culpa, que é a culpa do pecado original. Percebam que isso não faz sentido nenhum, mas até inconscientemente nós pensamos assim. Nós nos sentimos culpados. Da mesma forma como nós nos angustiamos por essa culpa, que assumimos que temos sem termos, nós também nos angustiamos esperando essa salvação, que um dia virá. Porque nos ensinaram que haverá um fim do tempo, o fim dos tempos, e alguns serão salvos. Então nós nos angustiamos com um passado que não conhecemos, e nos angustiamos com um futuro que provavelmente não iremos conhecer, porque não haverá o fim dos tempos, e nem a salvação. Esse meio termo, entre esse pecado original e a salvação, é um meio termo só de sofrimento. Aliás, ainda para piorar, nós trazemos essa cultura do mártir. Então nós praticamente martirizamos a vida. Nós nos sentimos como mártires. Ou seja, como pessoas que devem sofrer, e o sofrimento é o sentido principal da sua vida. E só através do sofrimento elas podem alcançar a salvação. Essa doutrina, esse sistema de ideias e essa proposta de valor está totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Não há nada que se possa retirar de útil nesse sistema de ideias. Nessa trilogia. Pecado original, sofrimento, salvação. Isso só leva à destruição. Aliás, há uma série de outras consequências graves de nós não refletirmos muito, não avaliarmos e continuarmos com a tradição repetindo esse tipo de ideia. Por exemplo, um resultado é a angústia, como nós dissemos. Então, é uma angústia permanente. Esse é um resultado desse sistema de ideias. Outro resultado é o sofrimento, a dor e a dependência.
Por que a dependência? Porque algumas pessoas se colocam na condição de líderes religiosos que têm a legitimidade para perdoar. Como somos todos pecadores, alguns têm legitimidade para dizer que você está perdoado e que através de tal ou tal punição você pode se regenerar. Então nós, além de sofrermos com a angústia de algo que não conhecemos e não vamos conhecer, ainda dependemos de alguém para dizer se estamos certos ou se estamos errados, se agimos bem ou mal, se estamos perdoados ou não. E isso gera dependência, domínio. Além disso, como há o dito fim dos tempos, além da angústia e da dependência, nós ainda ficamos em um processo de perder o sentido da vida. É como se a vida não tivesse sentido, porque afinal haverá o fim dos tempos e eu não sei se vou ser salvo. Então nada mais faz sentido para mim. Então percebam que o resultado desse tipo de ideia é um resultado totalmente destruidor. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nos aproximamos das ideias espíritas, verão que alcançamos um resultado completamente oposto. Porque nós não trabalhamos com salvação, nós trabalhamos com evolução. Enquanto a pessoa espera a salvação, ela sofre. Aquele que acredita na evolução, primeiro que ele não espera nada, ele trabalha. Porque ele não está esperando que alguém o salve ou o perdoe. Ele entende que ele é o autor do próprio crescimento. Sendo o autor do próprio crescimento, eu vou fazer o todo possível para crescer. Todo possível para aprender. Todo possível para gerar conhecimento. Ou seja, não estou esperando e sofrendo. Eu estou trabalhando e crescendo. Vejam que são valores opostos. Não é sofrer, é crescer. Para os espíritas, portanto, para os evolucionistas. Além disso, o espírita ele não passa por processo de angústia permanente. Porque afinal o espírita entende que todos os momentos, bem como todos os desafios, bem como todos os momentos de dor, são grandes oportunidades para o crescimento. Então não há por que ter angústia. Porque eu entendo que eu estou em um processo natural e todos estão nesse mesmo processo. O processo de crescer. Da mesma forma, ao contrário do outro sistema, o espiritismo não gera dependência. Porque para o espiritismo não há alguém que possa apontar o dedo e dizer que o outro está perdoado. Porque o outro fundamento da doutrina espírita é o livre-arbítrio. Sendo o livre-arbítrio um fundamento, nós afirmamos que todos têm total liberdade para escolher e agir. E essa liberdade vem acompanhada de uma responsabilidade, que é a responsabilidade de assumir os desdobramentos e as consequências das suas escolhas. Então não é um terceiro que vai me perdoar. Sou eu que vou me perdoar. Sou eu, através de um exame da minha própria consciência, através da força crítica da minha própria razão, eu mesmo vou avaliar como estou coordenando o meu crescimento. Se estou coordenando o meu crescimento. O livre-arbítrio é o oposto da dependência. O livre-arbítrio gera autonomia. Todos têm plena autonomia para agir, para pensar, para sentir, para falar, para fazer, dentro, claro, desse grande eixo que é o eixo da responsabilidade. Da mesma forma, enquanto a outra base de pensamento gera a perda de sentido, que afinal estou só me sofrendo e esperando, o espiritismo pela evolução faz o contrário. A própria evolução é o sentido. Como não ter sentido na vida dentro do processo evolucionista? Se a própria evolução é o sentido. Como estar angustiado? Se eu sou evolucionista, eu entendo que a alegria está em perceber o crescimento. O espírita, na realidade, deve estar sempre feliz. Se estiver sempre fazendo o autoconhecimento. Porque assim ele estará sempre percebendo o quanto já cresceu. O quanto já foi capaz de se libertar dessas ideias que dominam e que geram dependência e angústia, e o quanto já foi capaz de realizar por conta própria. E o quanto já foi capaz de aprender com
os outros. Antônio Green, que é um espírito que constitui mensagens aqui na casa, afirma de forma muito rígida, né, que nada, nem ninguém, pode ou tem capacidade de retirar de cada um de nós a construção do conhecimento. Nada nem ninguém pode retirar de nós a construção do conhecimento. O conhecimento é construído por cada um e somando os nossos esforços há um conhecimento construído em conjunto. Não é um, nem dois, que dominam o conhecimento e o impõem sobre outros. Cada um de nós, através do livre-arbítrio, vai construindo o próprio conhecimento. Então, quando nós pensamos em reencarnação, no processo reencarnatório, nós temos que estar sempre com essas ideias muito fortemente inseridas e entendidas. A ideia da evolução como um processo aberto, livre, que gera autonomia e que gera, em essência, crescimento. Todos nós, quando reencarnamos, e estamos todos aqui encarnados, assumimos um compromisso principal. É um primeiro compromisso. É o compromisso moral de contribuir. Todos nós temos o compromisso moral de contribuir. Como contribuir? São basicamente 3 movimentos que envolvem o estar encarnado aqui. 3 movimentos principais. O primeiro movimento seria aprender. Então eu estou aprendendo constantemente valores que eu não tinha. Eu estou adquirindo constantemente um conhecimento que eu não tinha ainda. Estou aprendendo. O segundo movimento, que é tão importante quanto, é ensinar. Aqui nós não só aprendemos, nós ensinamos. Eu aprendo o que não sei e ensino o que já sei. Aqueles valores que já estão em mim muito consolidados, que já fui capaz de assimilar e conscientizar, me fazem estar apto a ensinar. Então estou sempre ensinando também. Um terceiro movimento, na realidade é quase um meio termo entre os dois, é o movimento de efetivar alguns valores que eu acredito que alcancei. Como assim efetivar? Aparecerão situações, e aparecem permanentemente, que vão exigir de mim que eu efetive um determinado valor, um determinado conhecimento. Que eu consolide aquilo. Eu comecei a aprender, mas eu ainda não tive oportunidades de confirmar aquilo, de efetivar, de consolidar aquele valor. Então estão sempre aparecendo situações que nos levam a isso. A efetivar aquilo que já começamos a aprender. Então são basicamente esses 3 movimentos. Todos eles diretamente conectados com a ideia central do crescimento e não com a ideia do sofrimento. É sempre o crescimento dentro da doutrina espírita. O Antônio Green, que já citei, tem uma outra frase muito forte. Ele diz assim: nós não podemos trocar o maior pelo menor. O que significa trocar o maior pelo menor? Significa, por exemplo, trocar o espírito pela matéria. Significa, por exemplo, trocar os valores morais por distrações materiais. Significa, por exemplo, entender que a dor é maior do que o crescimento. Esse é um equívoco, é uma inversão de valores. O maior é o crescimento, a dor é menor. Então não vamos esquecer isso. Nós não podemos trocar o maior pelo menor. O maior é o espiritual, o menor é a matéria. A matéria é passageira. A esperança é maior. A espera é menor. Qual a diferença entre esperança e esperar? Há diferença entre ter esperança e esperar? Esse é um outro conceito equivocado. Normalmente nós associamos a ideia de esperança com esperar. Você espera que algo se resolva. Você espera que algo dê certo. Você espera que algo aconteça. Isso é esperar, não é ter esperança.
Ter esperança, em síntese, podemos afirmar, é ter confiança na evolução. Ter esperança é ter confiança no tempo. É ter confiança em si mesmo. Em síntese, ter esperança é ter confiança na mudança. Eu não estou esperando que algo aconteça. Eu estou agindo conscientemente para que aquilo aconteça. Enquanto isso, eu me mantenho confiante em mim mesmo. Confiante no tempo, que traz conhecimento. Confiante na mudança, consequentemente, muito confiante no novo. Se eu tenho esperança, eu estou sempre com convicção, com confiança plena de que haverá um novo. O novo momento, a nova oportunidade, o novo conhecimento e os novos valores. Uma outra frase de Antônio Green se refere a isso. Ele diz: é mais importante ter esperança do que alcançar o esperado. Por que é mais importante ter esperança do que alcançar o esperado? Porque o que eu espero, aquilo que eu estou esperando, muda constantemente. Pode ser que eu ainda seja muito materialista, e se alguém perguntar o que eu espero da vida, eu respondo que eu espero ter uma grande casa, muito bonita, muito cara, para que os outros aplaudam. Pode ser que eu responda que eu espero ter um carro bonito, da moda, para que os outros pensem que eu sou bem-sucedido. Eu espero isso. Mas, com certeza, com o tempo, eu vou vivenciar algumas situações que me trarão um novo conhecimento. Esse novo conhecimento me fará revitalizar, rever e reavaliar aquilo que eu espero. Então, eu estarei esperando outra coisa, não mais a referência material. Por isso é mais importante ter esperança do que alcançar o esperado, porque o esperado é muito frágil. E o esperado normalmente está limitado às nossas fragilidades do momento. Então nós esperamos muitas coisas. E quando fazemos um exame mais crítico de consciência, percebemos que aquilo que esperávamos era muito pouco, dentro de tudo aquilo que a vida significa. Em paralelo, a esperança não. Independente de onde eu estou, como eu estou, quando estou, independente daquilo que eu espero ou não, a minha confiança em mim mesmo se mantém. A minha confiança na capacidade de transformar se mantém. A minha confiança, portanto, no processo evolutivo se mantém. Então vamos todos tentar ter esperança dentro de um processo crítico e consciente do que significa estar aqui, sem se deixar limitar e se deixar prender, e essa palavra é muito boa para esse momento, prender, por resquícios de ideias já superadas, sem ficar de joelhos para terceiros que seriam capazes de nos perdoar, e sem ficar esperando uma dita salvação que não acontecerá. Que cada um consiga, portanto, a cada dia, aumentar a sua própria autonomia, aumentar a força da sua própria consciência, e assim conseguir aprender mais, ensinar mais e superar os desafios com mais convicção e com mais equilíbrio, sem grandes sofrimentos desnecessários. Eu agradeço a atenção de todos. Nós vamos dar continuidade aos trabalhos. Que possa o silêncio e a força do equilíbrio permanecer aqui com todos vocês, internamente com cada um, para que façam o processo lento, profundo, mas fundamental do autoconhecimento. E entendo que toda a capacidade de crescer está em nós. Nós temos a capacidade de crescer. E o sentido é o crescimento.
Então basta um movimento nosso de consciência para que esse crescimento aconteça. Sem dependências. Sem dependências exteriores. Somente autonomia. Autonomia de pensamento e autonomia de valores. Obrigado pela atenção. Boa noite, com licença.